A gente exibe agora a primeira parte de uma entrevista exclusiva com a senadora Daniela Ribeiro, que é a primeira mulher eleita secretária do Senado Federal. A entrevista foi concedida à TV Senado. Ela fala sobre os desafios de administrar o Senado e gerir o orçamento da instituição do Legislativo Federal. A senhora foi eleita primeira secretária da mesa do Senado. É um cargo importante. Em 200 anos de história, essa é a primeira vez que uma mulher assume essa função. O que isso significa? Então, primeiro agradecer por esse momento, né, e dizer que é muita honra. Eu sempre penso o quanto significa estar aqui no Senado Federal, antes até de falar sobre a questão da primeira secretaria. Uma mulher, vamos pensar no Brasil, né, nos milhões e milhões de brasileiros que tem, e brasileiras, somos maioria, e chegar ao Senado Federal é muita honra, para mim tem dois significados, um lado de honra, seja ele homem ou mulher, por você entender que são 81. E quando você vai para o lado de entender que são 15 no momento, né, você imagina que 15 mulheres no Brasil estão aqui representando o seu país. Então, para mim significa honra já estar no Senado Federal. E aí chega uma mulher do Nordeste, que a gente precisa dizer, que é nordestina, paraibana, com muito orgulho, muita alegria. Tenho muita alegria de ser nascida em Campina Grande, né, ser da Paraíba, né, meu estado. E aí uma nordestina chega, né, paraibana, nesse espaço que há 200 anos, lamentavelmente, não era ocupado por mulheres. Tem um significado muito grande para mim pessoalmente, óbvio, mas para mim tem um significado maior em termos do que a gente está nesse momento abrindo para as mulheres e mostrando que a gente deu um passo. E tem algumas pessoas que gostam de olhar para trás mas ainda é pouco, olhar para o que ainda é pouco. Sim, isso é pouco, mas finalmente chegamos no dia que elegemos a primeira secretária no Senado Federal, que aí para quem está nos assistindo significa dizer que é a prefeita do Senado, vamos dizer assim, para se tornar mais claro para as pessoas, primeiro prefeita do Senado, porque está à frente de cuidar de mais de quase 6 mil servidores, um orçamento de bilhões de reais, onde muitas prefeituras do Brasil não têm esse orçamento, né? Então a gente está à frente de administrar a questão do dia a dia da casa, contratos, licitações. Então está nesse lugar, agora é interessante, não tinha coisas pequenas, nos remete a coisas grandes. Por exemplo, a placa do carro. Só existia primeiro secretário, nunca houve uma primeira secretária, então foi a primeira vez. Olha como é significativo. A placa do carro da primeira secretaria do Senado era uma placa masculina. Isso. Primeiro secretário Sim, do Senado. Do Senado. E pela primeira vez, alguém, né, teve que correr e mudar. Assim que eu cheguei, ainda era a placa do primeiro secretário, né? E aí, quando cheguei, ao tomar posse, aí fizemos a placa de primeira secretária. Se você vai lá, e a gente está olhando aqui atrás de você, tem os presidentes do Senado Federal, só homens. Então ainda vai chegar o dia que nós teremos uma mulher presidente do Senado Federal. Eu acredito firmemente nisso. Lá na primeira secretaria tem também, da mesma forma, as fotos todas de homens. E aí chegou a minha foto. E aí eu disse, eu quero colorida. Todas pretas e brancas, quero colorida e grande, coloco do lado de cá, não por Daniela, mas pelas mulheres que chegam ali junto comigo. É uma questão de representatividade. De todas as mulheres brasileiras. Então, quando eu dizia na minha campanha lá no meu estado, dizia mulheres, pedi o voto, pedi para acreditar que iria cuidar, né, delas, das mulheres, a gente se sente aí chegando na segunda parte do meu mandato, é como se fosse isso. É essa honra de poder representá-las e ocupar esses espaços onde você imagina que não é bem, você chegou e aí, você chegou e alguém vai lhe colocar ali. Não, tem todo um processo onde você luta internamente, onde tem dentro do partido ao qual fazia parte, você se credenciar junto aos colegas, e na maioria, né, homens. Então tem todo esse contexto para a gente poder ocupar. Então significa para mim motivo de honra e de história para o Brasil, onde essa história está se abrindo, não só para a Daniela, mas para todas as mulheres. E como a senhora pretende, a partir desse cargo, aumentar ou estimular a participação política e representatividade feminina na política? Então, eu sempre trabalhei muito, eu entrei na política em 2009 como vereadora, depois fui deputada estadual por 2 mandatos e aí fui eleita senadora. E sempre
houve, no meu entendimento, a necessidade de ajudar as mulheres, primeiro para que elas pudessem entender. Durante esse período nós tivemos a conquista, né, das vagas, a questão dos 30%, depois dos 30% com relação ao financiamento, né, dos 30% partidos, de vagas das candidaturas de todos os partidos são femininas. Femininas e 30%, e os 30% também, né, dos recursos de financiamento de campanha. Isso foi uma conquista mais tardia. Mas, antes disso, eu já trabalhava porque eu acho que educação e formação política é fundamental para que as mulheres possam se interessar. Porque, na verdade, na essência, nós somos um ser político, extremamente político. Nós, em casa, fazemos política o tempo inteiro, né, nós mulheres. Se é a creche do filho, a gente quem vai lá administrar no sentido de ver se está tudo indo bem, se está sendo bem cuidado, né, se o ambiente é propício para nossos filhos, ou seja, quem vai reclamar somos nós, quem vai falar somos nós. Então, estou falando da creche, vamos para a educação, as escolas, vamos para o posto de saúde, né, as mulheres que estão ali, que vão no seu dia a dia, na sua maioria, ou levam seus filhos e levam seus maridos ou seus pais, é assim que funciona, porque nós cuidamos, isso é a realidade de todos, né, na nossa casa. E aí, nós fazemos essa política no dia a dia, se está faltando água, se o esgoto está passando na rua, se não está. Então, na gestão pública, no dia a dia, a mulher já faz parte. Aí eu vejo que também, obviamente, nas leis, a necessidade do legislativo dela também fazer parte. Então, você precisa de formação. E muitas gostam disso. A gente vê que existe uma distância muito grande ainda de quem deseja participar da política, mas não sabe como chegar, e de quem efetivamente consegue chegar. É óbvio que você como no meu caso eu tive e tenho, e também com muito orgulho, porque isso não é desonra para ninguém, ser de uma família política, muito pelo contrário, porque é assim que acontece nas famílias de médicos, de advogados, engenheiros, né, jornalistas, quem convive no dia a dia com aquela profissão, médicos naquela profissão, ou você desperta uma vocação que já existe no seu filho, sua filha, ou vai para outra coisa, como é, por exemplo, na minha casa, somos 4 irmãos, né, e na política meu irmão é deputado federal, deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator, inclusive, da reforma tributária, e eu decidi entrar na política, sou a segunda filha, depois tem mais outro casal. Meus 2 irmãos, os outros, não estão na vida pública, eles preferem atuar em outras áreas. Daqui a pouco a gente mostra a segunda parte dessa entrevista com a senadora Daniela Ribeiro.